Fala pessoal, canal Fazendeiro de Planilha, como é que vocês estão? Bom? Espero que sim. Então, hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a diferença entre o lucro e o resultado, seja de uma empresa, de um projeto, de uma fazenda. A gente tem que entender o conceito de cada um, de lucro e de fluxo de caixa, porque isso é importante para a tomada de decisão daquilo que a gente vai fazer ou não. Tá? Uma coisa é aquilo que está gerando de resultado. Outra coisa é o que aquele projeto, por exemplo, está gerando de caixa. Ou, eventualmente, até queimando caixa da sua fazenda, da sua empresa ou do seu projeto. Entender esses dois conceitos é muito importante, porque existe a possibilidade, e existem vários casos, inclusive, de bons projetos, ou seja, um resultado bom, ir à falência porque não olhou o fluxo de caixa. Tá? A gente também tem que tomar cuidado que eventualmente a gente está olhando só um desses pontos e achando que aquele negócio que a gente está fazendo é positivo, quando na verdade não é. Para isso, como sempre, eu vou utilizar exemplo prático, tá? E vou fazer aqui uma simulação de um ciclo de confinamento. E é a mesma simulação, são os mesmos números, no geral, que a gente usa para tomar a decisão lá na propriedade que a gente está tocando aqui no interior de Goiás. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar quais são os números de compra e de venda de gado. Qual o preço que eu vou comprar e qual o preço que eu vou vender. Eu vou partir daí para a gente entender, começar a entender qual o lucro potencial, qual o fluxo de caixa. Tá? Então eu entrei aqui no site da Scott Consultoria, é um site conhecido, respeitado, e vou olhar aqui os números do macho Nelore, lembrando aqui que é dia 31/8, hoje é dia 1/9, tá? Então estou gravando esse vídeo no dia 1/9. Se você está assistindo esse vídeo numa data muito diferente, de 1º de setembro de 2023, esses números vão mudar naturalmente, tá? Mas basicamente eu vou me basear no mercado de hoje, tá? Então aqui na linha de Goiás, eu vou pegar o número do bezerro e o número do boi magro, tá? Por quê? A gente vai simular um confinamento da gente comprando o bezerro de em torno de 8 arrobas e vendendo ele como boi magro ali em torno de 12,5 arrobas. Tá? A gente vai fazer um confinamento com animais desse tipo. E aí muita gente vai falar, poxa Rodrigo, mas esses números aí não correspondem ao valor que está sendo negociado lá na porta da minha propriedade. Para a gente também não é a mesma coisa, tá? Mas é um número de referência. Obviamente que na hora de fechar um negócio, se eu for estiver realmente interessado em fechar um negócio com alguém, qual o número de referência que eu vou pegar? Esse aqui é uma primeira base, tá? Mas eu vou pegar corretores da região, produtores que estão ofertando para me vender e gente também que está procurando gado, por exemplo, de 12,5 arrobas. Porque aí eu já tenho uma noção de qual o valor que eu estaria comprando e vendendo se eu fosse fazer um negócio exatamente hoje. Tá? Como esses números da Scott são públicos, para facilitar a nossa vida e para ser uma coisa mais transparente, eu vou utilizar exatamente esses números. E por que bezerro e por que boi magro? Porque na nossa simulação a gente vai fazer uma simulação de um ciclo de confinamento levando o bezerro de 8 arrobas até 12 arrobas e meia. Ah, Rodrigo, mas o meu negócio não é esse. O meu negócio é vaca magra. O meu negócio é finalização. Aí você vai adaptar o seu exemplo à sua realidade. Essa aqui é a realidade que se adequa ao nosso negócio lá, tá bom? Então, olhando aqui, a gente tem um preço de referência de um bezerro de em torno de 8 arrobas lá no interior, em Goiás, de 1.950, tá? E um boi magro de 12 arrobas e meia em Goiás também, de 2.780. E são esses números que eu vou utilizar inicialmente na minha planilha, tá bom? Vamos lá para a planilha? Pronto. Aqui a gente já chegou na nossa planilha, que eu vou começar a alimentar com os dados. Tá? Qual a nossa simulação aqui? A minha simulação é que a gente vai comprar 50 animais. Então a gente vai fazer um ciclo de recria em confinamento
para 50 animais. Se eu comprar 50 animais a 1.950, que foi o preço lá do bezerro de 8 arrobas que eu vi lá no site da Scott, 50 a 1.950, me dá um gasto de 97.500, ou seja, eu vou ter que despender, né, 97.500 para comprar esses 50 animais. E se eu realmente vender a 2.780, eu vou arrecadar 139 mil reais, ok? Vou ter de receita 139 mil reais. A diferença da receita menos o custo, nesse caso aqui, deu 41.500. Ah, isso é lucro, isso é resultado? Não, isso aqui é só o início da nossa planilha, tá bom? Eu vou fazer algumas outras contas aqui para a gente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar qual é o operacional que a gente vai tentar fazer com esses animais. Então, esses animais vão entrar aí com um peso inicial de 8 arrobas, um peso final de 12 arrobas e meia, ou seja, a gente está almejando ganhar 4 arrobas e meia em cada animal. 4 arrobas e meia vezes 30, eu estou falando de 135 quilos, ok? Então, cada animal vai ganhar 135 quilos nesse meu ciclo, ok? Aqui a gente vai entrar no número talvez mais contestado, mais polêmico. Qual é o GMD pretendido? Se você não sabe o que é GMD, começou agora, ou não é da área de pecuária e está assistindo esse vídeo só para entender a diferença entre fluxo de caixa e resultado e lucro, eu vou dar uma breve explicação, tá? Mas eu também não sou um técnico agrícola ou um veterinário para falar, mas isso aqui é bem simples. GMD é o ganho médio diário, tá? Significa que a gente está pretendendo que cada animal nesse confinamento ganhe, na média, 1,5 kg por dia. É isso que significa esse 1,5 aqui. 1,5 kg. Poxa, Rodrigo, mas isso não é alto? Talvez. Você já faz isso lá na sua propriedade? Ainda não fazemos, tá? A gente já rodou um ciclo de confinamento mais ou menos com essas mesmas características, um pouquinho diferente. A gente chegou em alguma das janelas a fazer 700 gramas, 900 gramas de GMD, tá? Então a gente ainda está em busca desse GMD mais alto. Estamos fazendo alguns ajustes na dieta, no tipo de animal, enfim, vários ajustes, na verdade. Mas a gente vai trabalhar aqui com 1,5 kg. Se a gente falar com um vendedor de ração lá da região, ele garante que esse tipo de animal, ele consegue que essa dieta, essa ração dele vai engordar 1,8 kg por dia, tá? Mas na prática a gente só consegue ver na hora que a gente coloca lá o animal na propriedade e faz o trato, faz a dieta para ver quanto é que está engordando. E depende de qual animal que é, qual raça que é, se é macho, se é fêmea, se depende da idade dele, enfim, depende de muitas outras coisas. Como aqui é uma simulação e o objetivo aqui é muito mais o aprendizado, eu vou deixar 1,5 kg de GMD. Depois que eu terminar toda a explicação, eu vou voltar e a gente brinca com esses números aqui, coloca um GMD maior, um GMD menor, para a gente ver o resultado, o impacto no resultado. Quantidade de dias. Esses 90 dias aqui é um cálculo. Que cálculo é esse? Ora, se eu quero ganhar 135 quilos e cada dia o boi vai engordar 1,5 kg, significa que em 90 dias ele vai engordar 135. Como é que eu cheguei nesse número? Eu simplesmente dividi o ganho em quilos que eu pretendo pelo GMD que eu pretendo, dá os 90 dias. Tá? Se, por exemplo, eu abaixar para 1 kg por dia, né, um GMD de 1 kg, já vai para 135 dias. Óbvio, se eu estou querendo engordar o boi 135 quilos e cada dia ele engorda 1 kg, vai demorar 135 dias para engordar. Eu acho que deu para entender. Se eu começar a diminuir esse GMD, eu vou demorar mais tempo para engordar esse boi. Se eu aumentar ele para 2 quilos por dia, eu vou diminuir o tempo do confinamento. Tá? Por enquanto eu vou deixar em 1,5 kg aqui. Depois a gente volta e brinca com esses números. Bom, quais são os próximos passos? Na nossa planilha aqui, eu vou calcular quais são os custos desse confinamento. O primeiro custo é óbvio, né? Comprar os animais. Mas tem vários outros custos envolvidos. Por exemplo, o funcionário que vai tocar esse projeto. Lá na nossa propriedade, a gente tem um funcionário contratado com carteira assinada e a gente vai estar considerando que metade do tempo desse funcionário vai ser dedicado a esse projeto. E como é que você chegou nesse número de 2.599,70, Rodrigo? A primeira coisa que é bom eu falar é o seguinte,
eu estou calculando os custos, todos os custos que eu vou mostrar aqui é para o período de 90 dias, tá? Não são custos ao mês, ao ano, é para iniciar e finalizar esse projeto, tá? De modo que, se, por exemplo, eu diminuo o ganho médio diário, lembra que se eu diminuo, vai aumentar o tempo desse confinamento, vai para 135 dias, você pode ver que aqui embaixo o custo do funcionário também aumentou. Por quê? Porque eu fiz um cálculo de quanto é que me custa esse funcionário por dia e multipliquei pelo número de dias que esse projeto vai existir. No caso lá, com um GMD de 1,5 kg, vai existir por 90 dias. Se eu diminuo o ganho médio diário, então eu vou estender a quantidade de dias. Logo, vai ter mais dias que esse funcionário vai estar trabalhando nesse projeto, logo eu vou pagar mais em funcionário para esse projeto. Se eu jogo ali um ganho médio diário de 2 quilos por dia, que é bem alto nesse caso, eu vou diminuir a quantidade de tempo que esse confinamento vai existir. Logo, eu vou pagar o salário do funcionário para esse confinamento por um tempo menor. Aqui eu fiz um cálculo não só do salário do funcionário, tá? Eu fiz um cálculo do salário dele, dos custos, porque ele é contratado, tem a carteira assinada, das férias, do 13º, da bolsa de alimentação que a gente dá para ele todo mês. Então tem vários custos envolvidos. Se vocês quiserem que eu detalhe esses custos, a gente pode fazer um outro vídeo. O foco desse vídeo não é esse, tá? Mas se a gente quiser entrar no detalhe de como se calcula um custo diário de um funcionário para cada realidade, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Silagem. No confinamento, a gente vai tratar com silagem e ração, ok? Como é que eu cheguei nesse custo de 11.250? De novo, os detalhes de cada custo aqui não é o objetivo desse vídeo. Eu posso fazer um vídeo explicando, detalhando cada custo desse aqui numa outra hora, tá? Mas basicamente é uma silagem que já está na nossa propriedade. Nesse caso é uma silagem de sorgo, foi a gente mesmo que produziu, já está lá pronta. E o custo dessa silagem para mim é de 10 centavos o quilo, tá? Muito barato, muito caro, depende de cada realidade. E de novo, se a gente quiser detalhar os custos de cada um aqui, eu faço um vídeo só sobre isso depois. Mas o fato é que, dado uma dieta, que quem passou foi o veterinário, de quantidade de silagem por animal por dia que eu vou ter que gastar, e por 90 dias para 50 animais, eu fiz um cálculo que eu vou gastar só em silagem 11.250. Da mesma forma, a ração. O veterinário fez uma ração com milho, com soja, com núcleo, uma quantidade específica. Essa quantidade vai mudando ao longo do tempo, mas nos 50 dias, para os 50 animais, para esse tipo de animal, a gente pretende gastar 9.900 com ração. Estrutura. Essa aqui é muito comum a gente esquecer de colocar nos custos de um projeto como esse. De que estrutura que eu estou falando aqui? Confinamento, que é feito com cerca elétrica, é um quadradinho, é bem simples lá, tá? Então, é um quadradinho feito com cerca elétrica, tem um coxo de água, tem uma cobertura eventualmente. A gente não tem cobertura porque no nosso confinamento tem uma árvore que cobre ali 1/3, até um pouco mais dele, então a gente já usa como área de sombra, mas se você tiver que colocar um sombrite, isso é custo. Então tem vários custos envolvidos, tá? A gente vai utilizar esse confinamento só uma vez? Não vai, né? A gente vai utilizar várias vezes, sei lá, 3 anos, até necessitar de mais reforma, de um outro coxo, eventualmente de um reparo na cerca. Então, o que eu fiz? Gastei, sei lá, 3.000 reais para montar essa estrutura. Quantas vezes eu vou usar essa estrutura? Vou usar durante 3 anos. Então, eu faço um custo de qual é o custo diário dessa estrutura para mim, tá? Não quer dizer que eu vou gastar todo dia esse valor, mas isso vai me custar. Por quê? Em algum momento, como eu falei, eu vou ter que fazer uma manutenção, vou ter que comprar um sombrite, vou ter que reformar uma cerca elétrica ou uma cerca convencional, vou ter que trocar um coxo. Então, isso, cada vez que eu uso essa estrutura, eu estou depreciando, eu estou gastando essa estrutura. Então, de fato, ela tem um custo para mim. Mão de obra de pesagem. No nosso caso, a gente só tem um funcionário contratado na propriedade, é ele quem vai tocar esse projeto. A gente nem vai colocar ele, o tempo dele nem vai ser só para esse projeto, a gente está considerando que metade do dia dele vai ser para esse projeto e outra metade para fazer outras coisas, tá? Mas a gente quer pesar de 10 em 10 dias esse plantel de animais, tá? No dia de fazer a pesagem, o que acontece? Ele precisa de ajuda. Então, o que a gente faz? Nos dias de pesagem,
a gente pretende pagar uma meia diária para alguém ir lá e ajudar ele. Em uma manhã ou em uma tarde, a gente consegue pesar tranquilamente os 50 animais. A gente tem uma balança na propriedade, uma balança eletrônica, então isso aí é até bastante rápido. Não vai nem meio dia, nem meia diária, mas a gente considera meia diária nesse caso. E aqui essa mão de obra de pesagem pode variar. Se a gente quiser pesar de 15 em 15 dias, a gente vai ter que contratar essa mão de obra, essa meia diária menos vezes. Se a gente quiser pesar todo dia vai ter que alguém ajudar lá o nosso funcionário. Então depende de qual a quantidade de pesagem que você vai querer fazer. Mão de obra de feriados. Isso aqui parece um pouquinho com a mão de obra de pesagem, mas é um pouco diferente. O que acontece? A gente só tem um funcionário, esse funcionário trabalha de segunda a sábado, mas os animais precisam receber o trato no domingo também, 3 vezes ao dia. Então, todo domingo, ou eventualmente um feriado que tenha no meio do caminho, a gente contrata alguém, paga uma diária para essa pessoa ir lá e dar o trato dos animais. Tá? E isso aqui interfere, o GMD interfere nisso. Por quê? Porque se a gente aumenta a quantidade de dias, ou seja, esse boi está engordando só 700 gramas por dia, a quantidade de dias que vai levar para ele ganhar os 135 quilos vai para 193 dias. Aumenta o ciclo do confinamento. Bom, se aumenta o ciclo do confinamento, são mais domingos que eu vou ter que pagar alguém para ir lá fazer o trato que meu funcionário está de folga. Tá? Então, isso aqui tem tudo a ver com o GMD. Mas o fato é que a gente precisa de mão de obra nos feriados. Ah, Rodrigo, na minha propriedade eu tenho mais de um funcionário, eu tenho 2. E um deles tira a folga no sábado e outro tira a folga no domingo. Então eu não preciso pagar uma mão de obra na pesagem, uma mão de obra no feriado. Beleza, inclusive esse é o ideal, a gente quer chegar lá. Porém, na nossa realidade, eu estou sempre frisando, essa aqui é uma simulação real, com os números atuais, tanto quanto eu conseguir pegar os números de mercado, para a nossa realidade. A nossa realidade vai mudar, então essa planilha vai mudar para a gente. E se a sua realidade é diferente da que eu estou falando aqui, também vai ter que mudar, fazer alguns ajustes na planilha. No caso de quem tem mais de um funcionário, por exemplo, ele não tem esses custos de mão de obra de pesagem e mão de obra de feriado. Mas o custo de funcionário dele vai ser um pouquinho maior, porque um dia, ou pelo menos meio dia, de um outro funcionário, ele vai estar dedicado a esse projeto. Tá? E, nos feriados vai ter um funcionário dedicado a esse projeto. Então, cada um tem a sua realidade. Outros, a gente tem outros aqui, a gente sempre tem vacina, algum remédio, algum trato que tem que dar. A gente considerou hoje R$ 15 por animal por mês. Ok? Fiz esse cálculo, contabilizei qual o custo disso diariamente e me chegou em 2.250. Impostos. O que acontece? Na nossa propriedade, a gente tem uma pessoa jurídica. Tá? A gente não toca a propriedade como pessoa física. A gente estabeleceu uma empresa, criou uma empresa, paga todos os impostos direitinho. E quando a gente faz uma venda de animais, a gente tem que emitir nota e no enquadramento da nossa empresa hoje, o nosso imposto é de 4% sobre o faturamento. Tá? Então, vendi receita de venda de animais, 139 mil. Vou ter que pagar 4% desse faturamento para o nosso sócio principal, o governo, que muitas vezes não faz nada, mas está sempre lá tomando um pouquinho do nosso trabalho. Rodrigo, na minha propriedade eu não emito nota, eu compro do vizinho, vendo para o vizinho, a gente acaba não tendo que registrar. É a sua realidade. A forma corretinha de fazer na receita, etc., é emitir nota e pagar o imposto. Rodrigo, eu sou pessoa física, então a forma de pagar o imposto é diferente no final do ano, enfim, o contador faz de outro jeito. Beleza, essa é a sua realidade. Na nossa realidade, a gente teria que pagar esse imposto. Beleza até aqui? Então, eu só estipulei aqui quais são os custos. Ah, Rodrigo, mas isso não está completo. Por exemplo, tem a energia, porque a água que vai lá para o bebedouro, ela depende de uma bomba tirar a água do poço. Tem energia, não entrou aí, é verdade. Tem o arrendamento, ou o custo da área. Tem algumas outras coisas, é verdade. Tá? Aqui eu tentei englobar o máximo possível, porém não entrando em todos os detalhes possíveis. Tá? Cada um desses itens que a gente falou, que é a energia, é o arrendamento, algum outro custo, tem um jeito de se calcular. O nome disso é contabilidade gerencial. Tá? Qual é a forma de eu dizer quanto que esse confinamento gastou de energia? Qual a forma de eu calcular qual o custo
da área em que esse confinamento está. Porque eu pago um arrendamento da propriedade para a propriedade inteira. Confinamento usa só um quadradinho, tá? Estrutura. Poxa, Rodrigo, mas esse boi ele vai passar pelo curral para receber um trato, para fazer a pesagem. Nesse custo de estrutura aqui, você também não deveria estar colocando o quanto que ele gasta do curral? Deveria, tá? A gente pode melhorar essa conta? Pode, tá? Mas até para a gente tentar simplificar, fazer uma coisa mais rápida e mais didática, eu coloquei só esses custos que para mim já estão de bom tamanho. E a gente vai melhorando essa planilha com o tempo. Ok, então o que eu vou fazer agora? Uma DRE, Demonstração de Resultado de Exercício. Começou o economês. Na verdade, isso aqui não é economês, não é, jeito de falar de economista, até porque eu não sou economista, eu sou formado em economia, tem uma pequena diferença. Isso aqui é mais uma parte de contabilidade. Tá? Se você vê DRE, demonstração de resultado, é isso. Tá? E nada mais não precisa fugir desse vídeo agora, nada mais é do que organizar todos os números que eu já dei aqui de uma forma diferente para a gente entender melhor como eles se conversam. Tá? Então, eu vou fazer uma DRE aqui. Tudo, como eu falei, tudo que eu mostrar aqui eu já trouxe para vocês. Então, receita. O que é a receita? A receita é a venda dos animais. 139 mil. Esse número já estava aqui. Tá bom? Então, é isso que a gente vai ter entrando no final das contas. Quais são os custos? 130 mil. Que custos são esses? São exatamente os mesmos custos que eu já falei aqui com vocês. Compra dos animais, estava lá em cima, a gente vai gastar 97.500. A silagem, a ração, impostos, tudo isso aqui a gente já tinha falado, ok? Eu só reorganizei aqui. Somando todos esses custos, a gente vai ter um total de custo de 130 mil reais. Qual que é o resultado disso? Olha, tudo que eu gastei 130 mil, tudo que eu recebi 139 mil, dá 8.300 reais de resultado. Tem muita gente que chama isso aqui, o lucro disso foi 8.300. Está certo, tá? Só que o nome mais correto é resultado. Por quê? Porque lucro é quando o resultado é positivo. Se o resultado for negativo, o nome chama prejuízo. Tem muita gente, inclusive, que chama de lucro negativo. Eu não gosto de chamar assim. Então, geralmente eu chamo de resultado, nesse caso aqui que é positivo, eu vou chamar de lucro também. Mas é a mesma coisa, só para a gente entender. Então, esse ciclo aqui de confinamento, se acontecer da forma como a gente está colocando na planilha, vai dar um resultado de 8.300. Esses 8.300 é o que vai sobrar no meu caixa no final de tudo? Não é. Pensa no seguinte, digamos que eu abro uma conta corrente no banco só para esse projeto, tá? Só para esse confinamento. Então, tudo que for desse confinamento eu vou colocar nessa conta, que entrar de dinheiro ou que sair de dinheiro eu vou tirar dessa conta, tá bom? Então, eu tenho uma conta corrente da fazenda, né, da propriedade, e eu tenho a conta corrente só desse projeto. E é isso que a gente vai chamar de fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Qual a saída de dinheiro? 116 mil reais. Uai, Rodrigo, mas você acabou de me falar que o custo é de 130 mil reais, como é que a saída de dinheiro é de 116 mil reais? 116 mil reais e 478. Vamos lá. Algumas coisas. Vou primeiro falar da compra dos animais. A compra dos animais, realmente eu vou ter que despender dinheiro, tirar dinheiro do bolso para comprar os animais. Isso a gente não tem de onde fugir nesse nosso exemplo aqui. Ração. Ração realmente é um negócio que eu não tenho, eu vou ter que comprar lá do fornecedor da loja, ele vai entregar na propriedade, 9.900. É o mesmo número, tá? Impostos. Opa, Rodrigo, tinha silagem aqui no meio, você passou direto para a ração. Cadê a silagem? Lembra que eu falei que a silagem é um negócio que já estava na propriedade? A gente já fez, ela está lá guardada. Nesse momento, para esse projeto, eu não vou tirar dinheiro do caixa da fazenda ou da propriedade para comprar a silagem, porque essa silagem já é minha. Esses 11.250 reais aqui, que vai custar a silagem, que a gente falou, eu já gastei lá atrás. E como é que eu gastei isso? Eu comprei semente, eu comprei defensivo, eu comprei adubo, eu comprei calcário, eu gastei em serviço de trator, eu gastei em serviço de funcionário, eu gastei em lona, gastei em inoculante, eu gastei em várias coisas para produzir essa silagem. O gasto total, inclusive, para produzir toda a silagem na minha propriedade foi muito maior do que 11.250. Esses 11.250
é o que é o custo da quantidade que eu vou usar para esse confinamento, tá? Como é um negócio que eu já gastei, nesse momento, na conta corrente do projeto, né, de confinamento, não vai sair esses 11.250. Eu não vou tirar dinheiro do projeto de confinamento para pagar para mim mesmo. Você entende? Então, apesar de ser um custo do projeto, ele não impacta no fluxo de caixa. Não vai sair dinheiro da propriedade para pagar esses 11.250 agora, até porque já saiu. Mão de obra de feriados, eu vou ter que pagar de fato. Mão de obra de pesagem, eu vou ter que pagar de fato. Mas, opa, Rodrigo, cadê o funcionário? O funcionário não vai gastar? Vai. Por que eu não coloquei aqui nesse fluxo de caixa? O funcionário, ele é da propriedade e ele já vai ser pago. Pensa no seguinte, se eu for fazer esse ciclo de confinamento ou não, eu já vou ter que pagar o salário do funcionário. Tá? Então, para esse projeto, eu não vou colocar isso como fluxo de caixa negativo. Ele é um custo do projeto. Mas essa conta corrente do confinamento não vai tirar dinheiro dela. Por quê? De onde é que sai o dinheiro para pagar o funcionário? Da conta da propriedade. Então, para esse projeto, eu não vou colocar o fluxo de caixa do funcionário. Tá? Ah, mas eu poderia colocar? Poderia. Tá? Inclusive, uma coisa boa da gente falar aqui, eu esqueci de falar mais cedo, se você é estudante de contabilidade, se você é contador, ou se tem algum conhecimento, a forma como eu estou fazendo a DRE aqui e o fluxo de caixa são maneiras gerenciais de fazer. Se você mostrar para o contador, eventualmente ele vai falar, ah não, mas essa linha aqui eu classifico de outro jeito. Se você for pegar um balanço ou uma DRE para ser registrada para Receita, para fins de pagar imposto, vai estar um pouquinho diferente. Qual o objetivo meu aqui, que não sou contador, com essa DRE? É me munir de informações para tomar decisões. Então, eu vou classificar de um jeito que fique simples para a gente, que faça sentido para a gente tomar uma decisão. Tá? Por isso que, como é gerencial, tem alguns itens que eu posso tomar a decisão de não colocar nesse projeto, tá? Mas você eventualmente vai colocar. Por exemplo, eu já estou com, sei lá, com 3 funcionários na fazenda e para rodar um confinamento aqui, eu vou colocar mais 200 animais no confinamento, eu necessariamente vou ter que contratar um funcionário a mais. Poxa, aí é um negócio que você não ia ter esse gasto se você não rodasse o confinamento. Você vai ter esse gasto porque você está rodando o confinamento. Então, esse funcionário, nesse exemplo que eu estou dando aqui, entraria no fluxo de caixa. No nosso caso, independente do confinamento desse projeto, se a gente tomar decisão ou não, a propriedade já vai pagar o salário do funcionário. Então, eu não vou colocar nesse fluxo de caixa. Outros, realmente, sempre tem, né, remédio, vacina, e a gente vai ter que, de fato, pagar esses materiais, uma vacina, um remédio, ele não está lá na propriedade, então se eu tiver que fazer, eu vou ter que ir lá na loja comprar, então é um fluxo de caixa. E impostos, que eu acabei não falando, é um dinheiro que a gente vai ter que, de fato, pagar se a gente rodar o confinamento. A gente não tem como não pagar, tá? Dependendo do tipo da sua empresa, você pode postergar esse imposto, você pode compensar com prejuízo, aí é uma questão mais contábil, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas no nosso caso aqui, para esse projeto, a gente vai contar imposto como um fluxo de caixa negativo, uma saída de dinheiro. Mais para frente, eu vou gravar para o canal alguns vídeos falando da diferença de uma DRE gerencial para uma DRE contábil, de fato, que o contador tem que entregar lá na Receita, e aí vai ficar mais claro. Mas é um assunto um pouco mais avançado, um pouco diferente. O objetivo desse vídeo não é explorar esse assunto, é realmente explorar a diferença entre fluxo de caixa e resultado. Bom, da forma como eu calculei então, vai sair 116.478 do caixa da propriedade. Significa aqui que se eu fosse abrir uma conta corrente só para esse projeto, se eu depositasse 116.500, né, vou arredondar, lá na conta desse projeto e ele se tornasse realidade exatamente da forma como eu coloquei aqui, eu já seria capaz de pagar todos os custos desse projeto. Apesar, todos os custos não, né? Todos os desembolsos desse projeto. Apesar de que o custo foi um pouco maior. Vamos lá. Entrada de dinheiro. Quanto é que entrou, de fato? Eu não vendi os animais por 139 mil, então entrou 139 mil no caixa do projeto. A diferença, que é o fluxo de caixa, foi de R$ 22.500.
Perceba que o resultado do projeto foi de 8.300 e o fluxo de caixa, o dinheiro que sobrou lá naquela conta que a gente abriu só para o projeto, foi de 22.500. É bem diferente. Tá? Quando a gente vai aqui para o resultado, eu vou fazer uma outra continha aqui. Margem. A gente pode falar de margem de lucro, e aí tem lucro operacional, lucro líquido, lucro bruto. Eu não vou entrar de novo nesses termos e nessas diferenças. A gente grava um vídeo depois para falar só sobre isso, então eu vou usar só o termo margem, tá? Que é o seguinte, comparando esse 8.300 com tudo que eu gastei, com 130 mil, eu estou com 6,4% de margem. Então eu ganhei 6,4%. Tem gente que faz essa conta olhando só o que gastou em animais, ou seja, 8.300 sobre o 97.500. Eu gastei 97.500 com animais, ganhei 8.300, ou seja, dá um ganho de 8,5%. Eu não gosto de fazer a conta desse jeito, mas se você faz, está tudo bem, é gerencial, é a forma como você gosta de trabalhar, está tudo bem. O mais importante aqui é a gente entender a diferença. Se eu olho o fluxo de caixa versus a saída, dá um ganho, uma margem de 19%. E o fluxo versus o gasto com os animais dá 23%. É muito maior. Concorda? Então, existe uma diferença. A gente viu aqui que essa diferença é razoável, ela tem que ser considerada. E aí começam as perguntas. Rodrigo, tudo bem, mas é tudo positivo, eu ganhei dinheiro, sobrou esse dinheiro aqui, esses 22.500 na minha conta, por que eu tenho que me preocupar tanto? Acho que a primeira forma da gente pensar, ela é bem intuitiva, tá? Se esses 22.500 reais está lá na conta, e eu falo, poxa, agora esses 22.500 reais é meu, Rodrigo, tiro lá da empresa, boto na minha conta na pessoa física, eu vou viajar, vou torrar esse dinheiro. Eu vou no ano que vem, ou depois desse confinamento, continuar fazendo outros confinamentos, correto? Eu vou continuar fazendo esse negócio. Se eu simplesmente gasto esses 22.500 com outras coisas e não considero isso no resultado, aquela silagem de 11.250 eu vou ter que produzir de novo no ano que vem. Eu vou ter que comprar semente, insumo, pagar trator, pagar outros funcionários, pagar lona. E se eu simplesmente acho que isso aqui é a sobra e eu posso simplesmente gastar esse fluxo de caixa, eu não vou ter o dinheiro para fazer a nova produção de silagem. Tá? Da mesma forma, a estrutura. Essa estrutura tem que dar manutenção, em algum momento vou ter que trocar coisas, vou ter que aumentar. Então, se eu simplesmente não considero que o resultado é menor, eu vou gastar esse dinheiro, eu não vou, entre aspas, guardar o dinheiro para fazer uma estrutura. Tá? Essa é a primeira forma de pensar, eu acho que ela é importante, mas o maior perigo eu vou mostrar agora. Vamos refazer a nossa simulação, vamos mexer lá em cima, e chegamos lá no início e falamos que o GMD, o ganho médio diário pretendido, era 1,5 kg por dia, certo? Rodrigo, está muito alto, esse 1,5 kg a gente não consegue chegar, é fora da realidade. Um número razoável seria de 1 kg por dia. Perceba que quando eu diminuo o ganho médio diário para 1 kg por dia, eu vou aumentar, como já tinha falado, o tempo do meu confinamento. E todos os meus custos vão aumentar. Se o boi passa mais tempo no confinamento consumindo silagem e ração, vou gastar mais com silagem, mais com ração. A estrutura, se ele passa mais tempo, ele vai gastar mais aquela estrutura. Eu vou ter mais pesagem, vou ter mais feriados e outros também, porque é R$ 15 por mês. Ou seja, se aumenta a quantidade de dias, eu também aumento outros. A única coisa que não muda aqui são os impostos, porque ele é 4% sobre o meu faturamento. Então, vamos lá. Se o meu GMD passa de 1,5 para 1, o resultado do meu projeto já passa a ser negativo. Primeiro, se alguém te oferece um projeto, um negócio, que o resultado é negativo, aqui a gente já não pode mais falar de lucro. Vamos falar de prejuízo. Primeiro, você já nem faz esse projeto. Não vou investir num negócio que dá prejuízo. A priori, não precisaria investir, não faria esse investimento. Mas, se a gente olha o fluxo de caixa, perceba, eu não mudei nada, eu só mudei o GMD. O fluxo de caixa é positivo em 15.800. Se a pessoa olha só o fluxo de caixa e trata isso como resultado, ele vai chegar numa conta de que vai sobrar para ele lá na conta bancária do projeto 15.800. Pô, vou investir
123, vou ganhar, entre aspas, aqui 15.800, me dá uma margem de ganho de 13% em 135 dias. Tá bom, vou fazer. Perceba que, nesse caso aqui, você está destruindo riqueza. Você está perdendo dinheiro, está dando um prejuízo de 5.500. Mas por olhar só o fluxo de caixa, você acha que está ganhando e pode tomar uma decisão errada. No médio e longo prazo, o que pode acontecer? Termina um ciclo, você acha que está recebendo dinheiro, 15.800, você começa começa outro, termina, começa outro. Ou eventualmente você faz com mais animais. Em vez de fazer, já que eu vou ganhar 15 mil com 50 animais, eu vou fazer com 500 animais, eu tenho estrutura para isso, tenho tudo para isso. Se eu aumento a quantidade de animais, aumento a estrutura, aumento a silagem, concorda que o dinheiro que eu vou ter de prejuízo é maior também? Eu estou destruindo mais riqueza, tá? Qual que é o resultado disso no médio e longo prazo? Falência. Você pode perder patrimônio, tá? Inclusive, isso acontece muito em momentos de bonança, que o boi ou a commodity que se produz está muito cara, está muito alta. Eventualmente, como está muito alta, essa entrada, o preço, né? A entrada de dinheiro é maior e as pessoas têm a impressão de que estão ganhando mais. Então, elas meio que apostam de novo e apostam e expandem, sem saber que, na verdade, estão destruindo o patrimônio. Perigoso, né? Para um outro vídeo mais para frente, eu vou gravar uma simulação em que o resultado é positivo e o fluxo de caixa é negativo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que não adianta você olhar só um ou olhar só o outro, você tem que olhar os dois. Nesse caso aqui, se você olhar só o fluxo de caixa, você tomaria a decisão errada. Se o resultado é positivo e o fluxo de caixa é negativo, eventualmente você também poderia tomar uma decisão errada. E muitas empresas, muitos projetos, e acredito que muitas fazendas vão à falência, quebram por conta desse descasamento de fluxo de caixa com o resultado. Como assim, Rodrigo? Perceba, se eu tenho resultado positivo, aqui está invertido, tá? Está negativo, fluxo de caixa positivo. Se eu tenho resultado positivo, deu lucro, mas o fluxo de caixa negativo, resultado positivo significa que o meu negócio está bom, é um bom negócio. Eu estou comprando o animal certo, eu estou dando o trato certo, meu funcionário está trabalhando bem, a estrutura que eu tenho lá está boa, né, porque está gerando o ganho médio diário que eu pretendo. Então, o resultado, o negócio é bom. Só que eu tenho um fluxo de caixa negativo num período. Tá? Eventualmente, até esse resultado se tornar num fluxo de caixa positivo, vai demorar, sei lá, 2, 3 anos. Só que em 1 ano e meio, eu tenho uma big parcela, uma parcela grande de financiamento para pagar para o banco. O que acontece com você quando você tem que pagar um financiamento, quando você tem que pagar uma dívida e não tem dinheiro para pagar essa dívida? Você quebra, você vai à falência. E não foi nenhum, nem dois, nem três casos na história de empresas, grandes empresas, que por esse problema quebraram, tendo bons negócios. Esse exemplo eu vou trazer numa outra oportunidade. Tá? O exemplo de hoje é um resultado, nesse caso aqui, negativo, com fluxo de caixa positivo. Tá? E, obviamente, se a gente brincar e mudar os números lá em cima, essa diferença aqui só aumenta. Tá? Se eu colocar um GMD de 700 gramas, ou seja, o boi vai engordar 700 gramas por dia, já dá um resultado bem negativo de R$ 23.000. Conquanto, apesar de o fluxo de caixa continuar sendo positivo. Perceba o perigo ainda maior desse problema. Tá? Por quê? Porque o produtor ele é especialista nisso aqui. Ó. Peso inicial, peso final, ganho, qual o trato, o que você vai dar? É silagem? É pasto? É ração? É núcleo? Vai ser com sorgo? Vai ser com milho? Isso aqui que a gente tem que ser bom no dia a dia. Tá? Porém, às vezes a gente acha que de 1 quilo de GMD, não consegui 1 quilo, mas dá uns 700 gramas. Se você pretendia 1 quilo, o seu resultado já seria 5.000 negativo. Se ao invés de 1 quilo por dia você conseguiu só 700 gramas, seu resultado já foi para 23.000 negativo. Vou tentar fazer uma continha aqui. 1,2 kg já dá... Não, 200 não, vamos colocar 1,1 kg. Eita.
1,150 vai dar. Tá, 1,150 kg de GMD dá um resultado quase 0 a 0. Tá? 1,150 kg de GMD dá um resultado quase 0 a 0. Se esse GMD que eu pretendia não for 1,150 kg, digamos que o seu funcionário errou no trato, deu uma quantidade de silagem menor, ou a sua silagem está de uma qualidade menor do que você esperava, e esse GMD diminui em 300 gramas. Tá? Em vez de 1,150 kg, foi 850 gramas por dia. 300 gramas por dia é pouquinho. O seu resultado já foi de 0 para menos R$ 12.800. E é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas isso aqui que eu estou colocando já é um operacional, tá? Nem era o objetivo desse vídeo de hoje. O importante que eu queria passar nesse vídeo é entender que são números diferentes e o cuidado que a gente tem que tomar com lucro e fluxo de caixa. Como calcular, tá? Antes da gente terminar aqui, eu queria só dar uma palhinha sobre resultado, retorno, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, 1,5 kg de GMD, 90 dias, ou seja, aproximadamente 3 meses, 6,4% de margem. Em resultado, é bom? Não sei. Talvez não seja das melhores, talvez seja. Para a gente fazer uma comparação, se eu fosse colocar esse número aqui ao mês, transformar um número de 6,4 ao mês, daria um retorno de 2,1% ao mês, 18,8% ao ano. Beleza? Rodrigo, isso é bom? Isso é ruim? Depende. Se a gente for olhar hoje o CDI, que é uma taxa de referência de mercado, tá? Não vou entrar nesse mérito hoje, a gente pode gravar vários outros vídeos só para falar dessas partes financeiras, desse financeiro e simplificar a nossa vida, porque não é difícil, apesar de quando a gente olha o extrato do banco, quando a gente conversa com um gerente de produto financeiro, parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Mas acreditem em mim, o CDI é uma taxa referencial. Quando você vai fazer investimento no banco, você acaba recebendo em cima do CDI. Ou quando você pega muitas vezes o empréstimo no banco, você paga o custo do seu empréstimo em percentual do CDI também. Às vezes é fixo, a taxa fixa, às vezes é em percentual do CDI. O CDI hoje, em 2023, setembro de 2023, está em 13,15% ao ano. Se o nosso retorno aqui no resultado de 8.300 me der 6,4%, significa um retorno ao ano de 18,8%. O CDI está dando 13,15%. Significa que eu estou dando um resultado de eu vou arredondar para cima aqui, 140% do CDI. Me parece um bom resultado. É mesmo um bom resultado? É suficiente? Não sei. Só com esses números aqui eu não posso dar uma palavra definitiva. Existem formas da gente fazer essa conta. Mas como eu disse, isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Por hoje, eu já atingi meu objetivo de mostrar a diferença, falar que é diferente, mostrar a diferença e trazer uma forma de calcular os dois a partir dos mesmos números, inclusive de um jeito que a gente possa simular e brincar. Lá na nossa propriedade tem aparecido algumas ofertas, algumas oportunidades de comprar animais para a gente fazer esse ciclo e a gente está utilizando exatamente essa conta para fazer tomar essa decisão. E aí interfere muito, porque o gado, o preço de compra é 1.950 aqui que eu utilizei. Mas às vezes aparece um parceiro que está com corda no pescoço e precisa vender de qualquer jeito. E aí ele vai de 1.950 e faz um preço ótimo lá de 1.700 para a gente. O animal é bom, etc. O nosso veterinário olhou, aquele 8.000 passa para 20.000. Só pelo fato de eu ter comprado bem o animal. Tá? Então, esses detalhezinhos aqui, esse tipo de planilha, esse tipo de conta ajudam muito. E principalmente, quando a gente começa a diferenciar conceitos muito importantes como fluxo de caixa e lucro e resultado, a gente pode tomar decisões muito mais confortavelmente, sem correr o risco de tomar uma decisão errada, olhando só um número, ou achando que um resultado é lucro, achando que eu vou ganhar um dinheiro quando na verdade eu vou perder, ou achando que eu vou ter que despender um dinheiro quando na verdade eu não preciso despender todo aquele dinheiro. Por exemplo,
Se eu achar que eu tenho que gastar 130 mil e eu não tenho esses 130 mil, eu posso deixar uma boa oportunidade de negócio passar. Por quê? Porque a gente não tem 130 mil. A gente tem o quê? A gente tem uns 115, 116. Pois é, eu não preciso dos 130 mil. Eu posso ter só os 116.500 e gerar um ciclo de confinamento aqui na nossa simulação que tem um custo de 130 mil. Entenderam? A gente pode fazer milhões e milhões de simulações, de pensamentos, de avaliações para tomar decisão com uma planilha bem simples, utilizando números reais. Por hoje é isso, por esse vídeo é isso. Tomara que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima.